E aí, pessoal, tudo bom? Legal, tamo aí de volta, fazer mais um vídeo. A proposta é muito essa mesmo, fazer vídeo sem muita edição. O importante é fazer o conteúdo, e aí com o tempo vai melhorando, né? É, E hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que é o despertar para uma recuperação. Então, o despertar para uma recuperação, ele é diferente do buscar uma recuperação. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa quando busca uma recuperação, ou seja, fala, eu vou tentar parar de usar drogas, eu vou diminuir o uso de drogas, eu vou me internar que seja. Todas essas coisas são importantes, são importantes. Só que isso não é ter um despertar. Na minha visão, ter um despertar é aquele momento em que você fala: chega, eu me entrego e tudo que eu precisar fazer, eu vou fazer. Porque quando a pessoa quer parar, ela não quer parar exatamente de fazer tudo. Então, muitas vezes, a pessoa coloca assim na cabeça dela: olha, eu vou parar de usar ali minha droga de preferência. A pessoa usa cocaína, ela fala: pô, eu vou parar, mas eu quero beber minha cerveja, eu quero fumar umzinho. A pessoa usa crack, fala: vou diminuir, mas eu vou diminuir usando outros tipos de droga. Olha, eu vou entrar num processo de recuperação, seja numa internação, só que eu tenho uns hábitos que eu não vou parar. Ou a mesma pessoa nem admite, então a pessoa continua sendo uma pessoa mentirosa, manipuladora, porque essas são características da doença. A doença em si, dependência química, é uma doença comportamental. Então, eu gosto sempre de lembrar isso e é muito verdade, muito verdade. Não se trata do uso da droga. O uso da droga é só a cereja do bolo, é só a última etapa. Se trata dos comportamentos, se trata da maneira como nós enxergamos o mundo, da maneira como nós sentimos as coisas. Então, nós todos temos uma predisposição para nos tornarmos dependentes químicos, né? Então, de certa forma, a gente não tem a escolha de ser um dependente químico. Tem gente que vai tomar cerveja a vida inteira, mas não vai se tornar um dependente químico, não vai se tornar um adicto, aquele momento em que você se torna escravo da coisa. É isso que o termo significa. Mas mesmo nós temos uma predisposição e não tendo escolha sobre a partir do uso se tornar um dependente, em algum momento se tornar um escravo daquilo, isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade sobre, né? E por ser uma doença comportamental, por ser uma doença que parte da maneira como nós enxergamos o mundo, comportamentos, pensamentos, forma de sentir, são essas as áreas que devem ser atacadas, né? Então, a pessoa que não tem uma entrega verdadeira, putz, eu sou manipulador, eu minto pra mim mesmo, eu minto pra outras pessoas e muitas vezes essas pessoas mentem constantemente. Elas mentem de forma crônica mesmo, assim, é uma coisa que é padrão da personalidade dela. Essa pessoa tem que ter uma entrega muito verdadeira de querer uma mudança, né? Então eu acho que esse despertar para uma recuperação, ele envolve esse momento em que você entende: ó, perdi, não dá mais e eu não tenho como brincar mais com isso, eu não tenho controle, então eu preciso me abster de qualquer uso de qualquer substância que venha influenciar minha forma de pensar, minha forma de agir, meus comportamentos. E eu preciso ter uma mudança radical nos meus comportamentos, aprender a lidar com os meus sentimentos, identificar quais são os meus problemas. E algumas pessoas encontram esse momento
de forma mais rápida, sabe? Tem pessoas que até tem casos, né? E às vezes é complicado porque entra no conceito da manipulação. Algumas pessoas que são dependentes químicos, eles é, em- tem casos da pessoa que busca e consegue fazer uma mudança por si. Mas são casos muito raros, né? E aí o dependente, por ter essa característica de manipulação, ele fala, ó, se esse cara consegue, então eu vou conseguir, então eu não preciso, por exemplo, de uma internação, porque eu consigo sozinho, porque o cara ali, ó, ele fumou maconha vários anos da vida e ele tem uma vida normal e tal. Então ele se automanipula para não buscar uma mudança radical, né? Então é complicado falar isso, mas tem pessoas que conseguem fazer essa mudança sozinha, tem pessoas que conseguem buscar uma ajuda, tipo um CAPS, um psicólogo ou só uma religião, e consegue ter resultados eficientes, mas no geral, quando a pessoa chega numa etapa da dependência química que é muito grande, é necessário que ela se interne. E dentro de um processo de internação, ela tem que se entregar verdadeiramente, né? Aí que eu acho que entra o despertar de uma recuperação, é aquele momento em que você fala, olha, acabou pra mim e eu preciso ter uma mudança radical. E isso é uma coisa muito particular porque é todos os dias. A partir do momento que você toma essa decisão, você tem que fazer a manutenção disso todos os dias. E todo dependente químico ele é cheio de problemas, cheio de problemas. Seja de temperamento, uma inabilidade com lidar com sentimentos, uns de forma agressiva, outros de forma melancólica, ansiedade. Tem muitas características. Mais para frente eu vou citar para vocês uma a uma dessas características e explicar melhor como que essas características acabam nos levando para a droga, né? Porque em algum momento das nossas vidas, pelo fato de nós termos já uma predisposição para ter essas dificuldades comportamentais e sentimentais, nós encontramos refúgios na droga, né? Isso acontece normalmente na adolescência para a vida adulta, né? E aprendemos que a droga consegue nos ajudar a lidar com essas coisas, o que é uma mentira, na verdade, porque no final das contas, elas, por mais que nos deixem um pouco anestesiados dessas coisas, na sequência, a droga ela vai potencializando esses problemas. Então, o, o dependente, em algum momento da vida dele, ele tem que ter esse despertar, tem que ter essa mudança. E a partir disso, sim, ele consegue. A partir do momento que isso é legal. A doença, ela é uma doença crônica, né? Ela não tem cura, vai ter que ser a vida inteira, como uma diabetes. A vida inteira vai ter que ter um tratamento a respeito da doença. Ela é progressiva, né? Então cada ano que passa ela vai piorando, né? A gente começa lá na etapa social, normalmente esse período é lá na adolescência, nos primeiros contatos com a droga, em que a gente tem controle sobre o uso. Então, um final de semana vai sair, dar um rolezinho e aí usa a droga, né? Uma viagem, coisas assim, sabe? Por diversão mesmo. Socialmente aceito, um uso socialmente aceito. E aí, em algum momento das vidas, das nossas vidas, nós perdemos esse controle e entramos na fase de dependência. E aí tudo começa a rodar em torno do uso. E isso é uma coisa que é difícil de identificar quando isso acontece, mas isso acontece. E aí, em algum momento, tudo na vida começa a rodar em torno do uso da droga. Todas as rotinas diárias, né? Então, você começa para ir trabalhar, você precisa usar uma droga, né? Para sair do trabalho, você tem que usar uma droga. Um happy hour, tem que haver uma droga envolvida, e seja bebida, porque bebida também é droga no final das contas.
Num final de semana você tem que fazer uso, em qualquer viagem você tem que fazer uso. Se o sol, que nem hoje o sol tá mais escondido, então você tem que fazer uso. Se você briga com a sua esposa, você tem que fazer uso. Se você tem uma dificuldade com uma amizade, você tem que fazer uso. Se você tem uma dívida, você precisa fazer uso. Tudo vai rodando em torno do uso e tudo nós vamos projetando para fazer o uso. E aí, em algum momento, você chega na terceira etapa ali, que é a fase de adicção, que você vira escravo da droga. Então, se você não tiver a droga, e como você, muitas vezes nesse período, você já está muito dependente, você começa a ter um uso muito excessivo e uma queda da sua produtividade no trabalho. Às vezes você não consegue mais nem trabalhar, ou então você é demitido por consequências do uso. Suas relações vão ficando quebradas, seja com a família, seja dentro de um relacionamento, seja com amizades. E aí, nesse período que você está escravo, você vê que as suas ferramentas para continuar no uso já são menores. E aí nesse momento em que as pessoas caem no ilícito, normalmente, né? Então começa a roubar as coisas de casa, a roubar, a vender as próprias coisas. Você começa sei lá, traficar, roubar as pessoas na rua, coisas do tipo. E é um caminho só de perdição. Desde o começo é um caminho de perdição, mas lá no começo você tem a ilusão de que é um caminho bom. Você está encontrando felicidade, que o negócio é legal, e tem a questão da racionalização, então você usa argumentos lógicos para você se manter no uso. Ah, não, mas a maconha, ela tem uns benefícios. Ah, mas a maconha é medicinal. É legal que dá pra gente ver, e depois eu vou trabalhar isso também, nas próprias figuras públicas, né? Você tem muita figura pública hoje que é usuário de droga. E é interessante como que, se você olhar por uma outra perspectiva, como que eles defendem o uso de uma forma muito racional. Entendeu? Eles estão usando um negócio que altera a cabeça deles, que está prejudicando, é muito claramente que está prejudicando a vida deles de uma forma ou de outra, talvez não tanto quanto a de uma pessoa, sei lá, que é pobre, porque eles têm uma certa condição financeira, mas está prejudicando, né? O mental, o espiritual, as relações. E eles não entendem que isso está acontecendo. Estão num processo de negação que isso está acontecendo, racionalizam aquele uso, falam, mas eu uso por isso, mas isso é legal, mas isso tira minha depressão, mas isso tira minha ansiedade, eu fico mais produtivo e tal. Quando na verdade não é esse efeito, não é isso que acontece, né? E talvez lá na etapa social, e é o sonho de qualquer dependente químico. Qualquer dependente químico sonha em voltar para essa etapa social, voltar para aquele momento em que o uso quase que fazia bem, vamos dizer dessa forma. Não fazia bem, tá? Mas dava essa ilusão de fazer bem. E em algum momento você perde o controle e você precisa mudar. É legal aquela pessoa que antes de perder o controle, quando já tá entrando na dependência, quando percebe que a minha vida tá girando em torno da droga, a pessoa busca uma ajuda, mas normalmente isso acontece só lá na etapa da adicção, só na etapa em que a pessoa já perdeu o controle total da vida dela, né? Então, esse momento de despertar, ele é super necessário. Super necessário. Sabe por quê? Porque senão você vai passar por 10, 15, 20 internação. Você vai tentar ajuda com igreja, você vai tentar ajuda com terapeuta, você vai tentar ajuda com tudo. E você não vai conseguir largar. Porque não se trata do uso da droga. Se trata do conjunto de todas essas coisas. E uma mudança verdadeira tem que envolver mudança de comportamento, mudança de hábitos, a mudança da forma de pensar, a habilidade de saber lidar com os sentimentos, né? É tudo isso, é muita coisa mesmo. Então, o momento de despertar é muito interessante. E todos, todos nós, dependentes químicos, temos que entrar nesse momento de despertar em alguma parte da nossa vida. E os benefícios são incríveis. Porque a partir do momento que você tem um despertar verdadeiro, você vê a sua vida se transformando na sua frente. Eu desejo isso para todos.
o meu momento de despertar. Creio que tenha sido um momento de despertar que eu tô lutando todos os dias, mas para aquele caminho eu nunca mais quero seguir e tô super aberto mesmo, ó, preciso mudar, vou mudar, tem que mudar. E eu sou falho em um monte de coisa, mas esse momento de despertar ele é muito bom, porque você vê na sua frente a sua vida mês após mês mudando. Então, um dos primeiros momentos de despertar é você ter a paciência de que não vai acontecer do dia pra noite. Você entrar num processo de internação. Você entra num processo de internação já pensando, mas quantos meses vai ser? Mas eu só quero ficar 3 meses. Mas eu só preciso fazer isso. Você não tá num momento de despertar. Porque o momento de despertar é essa entrega, tempo que tiver que ser. Usei droga por um tempão, vixe, se precisar ficar 10 anos aqui eu vou ficar porque é pouco ainda. Mas eu tenho, vai ficar falando dos meus defeitos? Fala mesmo, porque eu preciso mudar mesmo. Eu sou problemático mesmo, né? Eu tenho tais sentimentos, sou agressivo, sou compulsivo, sou temperamental. Fala mesmo e eu vou. Como que eu mudo essa merda? Preciso mudar isso. Como que eu faço? Então, esse tipo de linha de raciocínio. E enfrentar um negócio de frente. Todo dia pensar como se fosse um soldado, todo dia com um fuzil em pé. Pensando, olha, essa merda destruiu a minha vida, essa merda não tem nada de bom e eu preciso parar com isso e eu preciso mudar a minha vida. Porque enquanto você ficar pensando que ainda tem tempo, não, dá pra usar um pouquinho, mas dá pra fazer tal coisa. Ou então você ficar com aqueles papos junto com colegas dos benefícios do uso da droga ou das suas experiências legais do uso da droga, cara, você não tá no momento de despertar, né? Muito usuário de droga, quando vai conversar sobre a droga, ele conversa sobre aquele momento que tá com a mulherada, ou então que tá curtindo com os amigos, mas ele não conta todas as vezes em que ele acordou com uma ressaca moral incrível, ou que ele nem dormiu, ou das vezes que ele ficou desesperado para conseguir mais da droga dele. Essas histórias normalmente não são contadas, e essas histórias que a gente tem que contar, entendeu? Então é isso, pessoal, valeu aí, desculpa pelo tempo, falei pra caramba, hein? E é nóis.